Olá, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, meu nome é Rita, aqui do canal Rita de Cássia Pinturas. Eu pintei esse copo de leite e vou pintar esse aqui para mostrar para vocês. Não vou prometer, mas se der certo, aí eu vou pintar essa rosa mostrando para vocês também. Porque o meu tripé, ele tá quebrado, então eu não tô conseguindo gravar vídeo no momento para vocês. Por isso que o canal tá mais parado, por conta disso, tá certo? Mas logo eu vou comprar e volto a fazer mais vídeo para vocês. Aqui eu fiz um fundo, depois eu dou o risco para vocês. Eu pintei a folha, pintei esse fundo, eu tentei gravar, mas o tripé não parava, ele ficava caindo toda hora. Então, agora, mais uma vez, eu vou fazer a tentativa de gravar um copo de leite. Eu pintei esse aqui, eu vou pintar esse aqui com vocês. Aí, se eu conseguir, depois eu faço um outro vídeo pintando a rosa, tá certo? Mas não tem segredo nenhum em pintar isso aqui. Esse fundo aqui, ó, da folha, eu usei pistache, usei o verde, acho que é o verde pântano, e o verde oliva. Aqui, ó, é um pouquinho de caramelo. Ó, um pouquinho de caramelo, fundo verde pistache com verde oliva e verde pântano nessa parte mais escura. O fundo aqui escuro, ó, eu fiz com sépia. Passei sépia aqui. Depois as folhinhas foi erva doce com verde oliva. Deixei as pontinhas mais claras, aqui mais escurinho, tá? Essa daqui foi uma misturinha de erva doce com verde oliva, porém só uma sujeirinha, sabe? Coisinha bem... Foi até com stencil, eu coloquei um stencil vazado aqui e bati um stencil aqui só pra dar pra preencher mais o meu barrado aqui. Então, vamos para o copo de leite. Vou utilizar esse pincel da Tigre, o 151, número 4, tá certo? Para o copo de leite, eu vou usar de base aquele branco de misturinha que eu já ensinei aqui no canal. Vou precisar do branco normal, vou precisar do amarelo ouro, do siena, do sépia, aqui nessa parte branca, a gente vai começar agora com o nosso branco de misturinha. Aqui, como vocês sabem, não tem segredo nenhum, a gente só vai preencher. Rita, não tem o branco de misturinha. Pode passar o seu branco, só que dilui ele um pouquinho, para ele não ficar muito grosso nessa primeira parte. Porque a gente precisa aqui fazer essa tinta correr no tecido, tá vendo? Ela tá numa consistência boa, gostosa de trabalhar. Porque se você vir com branco direto, não fica muito legal. E esse tecido aqui, ele pede que eu tenha uma base, porque a cliente já deu, ela que deu o pano pra mim pintar. E aí, ela lavou esse tecido. E o tecido, depois que você lava, que você tira a goma dele, ele não é gostoso para pintar. Não é impossível de pintar, porém não é gostoso. Tecido gostoso de pintar é quando você compra ele lá na loja e pinta. Ele tá já com a goma dele. Como eu vou tentar fazer 2 vídeos, então eu vou mostrar aqui o passo a passo desse, tá bom? Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para todas as vezes que tiver vídeo aqui você receber notificação. Deixa um comentário, porque se você não comentar, eu não tenho como eu saber que você esteve aqui, tá bom? Se puder, compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo.
Aqui a gente vai preencher. Deixa nos comentários pra mim se você tá gostando. Pra não ficar só no infantil, eu vou trazendo pinturas de bebê e de pano de copa. Tá certo? E mais pra frente de toalha também. Lembrando que essa pintura aqui, eu estou fazendo aqui num pano de copa. Você pode fazer ela numa toalha de banho, numa toalha de rosto. Vai ficar muito bonito também. Não é difícil de pintar. Aqui, ó, vocês viram que aqui eu tinha aqui meu risco, ó. Eu passei a tinta aqui em cima. Mas se você tiver dificuldade, antes de você passar essa base, essa misturinha, para que você não perca o detalhe do seu risco, o que você pode fazer? Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui não vai dar muito certo, porque eu já fiz, certo? Mas o que vocês vão fazer? Você riscou o pano, aí você vai passar a tinta aqui. Você tá vendo que alguns traços do meu desenho sumiu? Mas se você não tem tanta prática, o que você vai fazer? Você vai pegar, que nem aqui eu tô utilizando o branco do copo de leite com siena natural. Rita, eu não quero fazer com siena, faça com cinza lunar, também vai ficar lindo. Aí, por exemplo, faz de conta que eu não passei a tinta. Antes de passar o nosso branco de misturinha, você vem e faz uma pequena sombra com o seu siena natural. Aqui eu gosto de passar porque aí eu já vou envolvendo uma tinta na outra, tá certo? Ó. E depois você só vem com o seu branco preenchendo o resto. E assim você não perde nenhum traço da sua pintura. Aqui, ó, o copo aqui, ele faz sombra nessa curvinha aqui, ó. Rita, por que você tá utilizando o siena natural ao invés do cinza? Para mudar um pouco, para sair daquela coisa só de branco e cinza, que branco tem que ser só com cinza. E não precisa, né? A gente pode ir inovando aí nas nossas pinturas e mexendo com as cores, para que não fique algo sempre do mesmo jeito. Aqui eu vou seguindo o meu risco, ó. Eu gosto de primeiro pôr a tinta, igual eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, fiz isso, certo? Agora, eu limpo o meu pincel lá no paninho de limpeza, com o mesmo pincel ainda. Eu venho aqui, ó, e vou fazer um movimento circular. Eu vou espalhar, porém não vou espalhar tanto assim essa tinta. É só para não deixar nada marcado, nada manchado. Lembrando que aqui, ó, por exemplo, aqui é como se fosse a pétala dele, certo? Então, aqui vai ser iluminado e aqui, ó, atrás, que a gente coloca a sombra. Ó, aqui mesma coisa, aqui vai ser mais iluminado, então, a gente tem um pouquinho de sombra aqui. Agora, eu vou utilizar a cor sépia. Sépia é bem pouquinho, é só para não ficar só nessa cor chapada, certo? Então, o que eu vou fazer? Pontinha do pincel na tinta, ó, pontinha, tá vendo? É coisa pouca. Aí, eu vou colocar mais aqui de novo uma sombra. Rita, não gosto do sépia, tenho medo de trabalhar com sépia. Você pode pôr um pouquinho do rústico. Se você utilizar o marrom, ele vai ficar meio amarronzado o seu copo de leite. Então, assim, lembrando, a gente tá fazendo uma pintura no pano de prato, não é pintura realista, você não tá fazendo, né, reproduzindo aqui uma pintura realista, então você pode sim brincar com as cores.
Rita, eu posso fazer com preto? Olha, como eu sempre falo, a pintura é sua. Eu não gosto. Eu acho que se você colocar tinta preta aqui, ela vai escurecer demais a sua pintura. Se você gostar, você faz um teste aí no seu tecido e utiliza. Mas eu não recomendo. E aqui, ó, reparem que é bem pouquinho. Eu sempre falo também para vocês, aí dá a impressão que tá escuro para vocês, mas é que quando a gente faz o vídeo, a tonalidade da tinta muda um pouco. Ela muda. Então, assim, não tá escuro, tá? Eu tenho, sim, o branco, o siena e o sépia, porém não tá aquela cor muito escura. Feito isso. Agora sim, a primeira camada a gente utilizou do nosso branco de misturinha, certo? Deixa eu tampar aqui, porque eu não gosto de deixar minha tinta secar. Feito isso aqui, lava o pincel. Para tirar todo o excesso do sépia e não manchar essa pintura. Aí, agora sim, a gente vem com o branco normal, ó, do jeito que ele veio. Se a sua tinta estiver muito grossa, coloca algumas gotinhas de álcool. Ou então, você pega ela, coloca num pratinho, coloca algumas gotinhas de água, mistura e utiliza, tá certo? Porque a tinta branca, ela tende a ficar mais grossa conforme o tempo. Ó, peguei aqui um pouquinho de tinta no meu pincel. E agora, eu vou iluminar minha pintura. Aqui a gente não colocou a sombra, nessa pontinha aqui, ó, ilumina. Sempre pouquinha tinta no pincel, não exagera, não precisa de ter pressa. Ó, aqui tem a sombra, então nessa parte aqui, a gente vem com a luz, ó. Então, assim, é muito fácil para você aprender sobre sombra e luz. É só você prestar atenção na sua pintura. Ah, Rita, como assim? Você aí que tá me assistindo já sabe pintar? Muito obrigado. Mas tem meninas aqui que é bem iniciantes. Então, tenham paciência que eu tô tentando ajudar também as meninas iniciantes, tá bom? Aqui, ó, veja bem. Aqui não tá mais branco? Aqui, ó, tá iluminado, certo? Aqui é onde a gente colocou a nossa sombra. Então, se a nossa sombra tá aqui, é óbvio que a nossa luz vai vir aqui, ó. Aprendeu? Mais uma, ó. Aqui não tem a sombra, então aqui, ó, ilumina. Colocou a tinta, limpa seu pincel e aí você vai fazendo o movimento circular, ó. Você vai suavizando a sua pintura, você não vai deixando nada, sabe? Essa tinta aqui chapada, marcada, tá vendo, ó? Depois que você coloca sua tinta, ó, tinta no pincel, de um lado aqui tem a sombra. Então, aqui a gente vai iluminar. Colocou a tinta, ó, movimento circular. Você tá envolvendo uma tinta com a outra, ó. Tá vendo a diferença aqui onde a gente iluminou e aqui onde não iluminou ainda? Se você ficar assim, não fica deixar assim, não vai ficar uma pintura legal, uma pintura bonita. Então, você tem sim que fazer esse esfumado, trabalhar detalhe. É o detalhe que faz a diferença na sua pintura. Ai, não tenho paciência. Bom, então você não serve para pintar. Procura outra coisa para você fazer. Porque a pintura, ela é treino, paciência e dedicação. E não adianta você falar assim, eu vou pegar um copo de leite, eu vou pintar ele em 3 minutos. Sinto muito. Eu não sei que mundo de ilusão é esse de querer fazer tudo rápido e achar que vai ficar lindo, maravilhoso, tudo perfeito.
E assim, ó, a pintura você vai pintando, aí você vai retornando, vai olhando onde precisa de colocar um pouco mais. Ó, pouquinha tinta no pincel. Aqui tem a nossa sombra, aqui a gente ilumina. Iluminou, ó, movimento circular. Uma tinta na outra, ó, ilumina. Movimento circular. Ó. Aqui tem a sombra, então aqui a gente vai iluminar o nosso copo de leite. Tá vendo a diferença? Agora que a gente iluminou e o que a gente tinha feito aqui embaixo, aqui na sombra. Percebeu a importância de você trabalhar sua pintura? Aqui, ó, deixei sair um pouquinho fora, não tem problema, eu vou lá e preencho com o meu branco, ó. Feito isso, deixa secar. Depois de seco, caso necessário, você retorna iluminando. Se você achar em algum ponto que você quer um pouquinho mais de sombra, você vem sempre pegando um pouquinho de tinta no seu pincel. Feito isso, vamos deixar secar e vamos fazer o miolo. O miolo dele eu vou utilizar amarelo ouro, repare que eu tô fazendo todo o copo de leite com o mesmo pincel. E ele já tá bem gasto, bem velho, tá vendo? Olha o tamanho da cerda dele. Mas, gente, vamos usar o que a gente tem enquanto a gente não pode comprar, certo? Não é por conta que eu tô com o pincel bem gasto que eu vou parar de pintar só porque eu ainda não pude comprar outro. É só ir devagarzinho que dá certo. Aqui, ó, eu vou utilizar a cor caramelo. De um ladinho do pincel, pouquinha tinta. Não vou cobrir todo esse amarelo, ó. É que aí pra vocês tá dando a impressão que eu cobri tudo. Mas, infelizmente, é por conta da luz. E agora eu vou pegar um pouquinho do cerâmica. Pouquinha tinta no pincel. E você não esfrega aqui não, você vem só depositando, ó. Pouquinha tinta. Aqui eu quero ele um pouquinho mais amarelo, então eu vou lá, pego o amarelo de novo. E agora eu vou pôr esse amarelo aqui, ó. Feito isso, ficou do jeito que eu queria. Limpo o pincel. Agora vem o branco. Pouquinho de tinta branca de um lado do pincel. E aí, você não vai esfregar, não. Você vai só depositar, ó. Depositar é pôr assim, ó, dar uma batidinha. Pronto. Não mexa nisso, deixa ali. Deixa secar. E assim ficou o nosso copo de leite. Agora, aqui é só esperar secar, se precisar retocar, retoca. Rita, eu sou iniciante, o que é retocar? Bom, eu vou tentar mostrar pra você, não sei se eu vou conseguir por conta do meu tripé, hein? Aqui, ó, vou pegar o branco. Agora eu vou mexer com vocês. Cuidado com a labirintite, quem tiver. A gente acabou de fazer esse aqui. Esse aqui, ó, eu já tinha feito, tá certo? Aqui, pra mim, ó, ele não precisa mexer em nada. Mas vamos supor que aí no seu você quer retocar. Depois que ele tiver todo seco, você vai lá catar seu pincel, pouquinha tinta no pincel, ó,
Por exemplo, aqui eu quero reforçar um pouco mais, ó. Isso aqui é retoque de pintura. Depois de pronta, depois de seca, você vem aqui, ó, pouquinha tinta no pincel, ó. Isso aqui é retocar a pintura. Que é algo muito importante, tá? Pintura bem feita, faça com calma e faça os retoques. Ó. Já tá vendo a diferença do que tava e agora com retoque? Ó. Isso aqui é o retoque na sua pintura. Mas a mesma coisa, coloca a sua tinta em movimento circular. Você não vai deixar essa tinta marcada. Então, se você não sabia como fazer, é assim que é feito o retoque na pintura. Depois de seca, você vem com o seu pincelzinho, devagarzinho vai retocando aonde for necessário. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigada. Gratidão a todas as meninas que estão sempre aqui comigo, sempre apoiando. Obrigada de coração, que Deus abençoe cada uma de vocês. Aí, se não pegou, gente, desculpa, porque eu tô segurando o celular aqui com a mão. Porque conta de falta de espaço e um tripé que me ajude, tá certo? Então, aqui, ó, foi feito o retoque. Essa a gente acabou de fazer, tá vendo? A diferença. Uma que tá com retoque e essa que tá sem. Vou tentar mostrar. Ó. E assim ficou o nosso copo de leite. Vou tentar gravar essa daqui, tá? Não vou prometer nada, porque o meu tripé não pode relar que ele desmonta inteiro. Mas eu vou tentar fazer essa aqui pra vocês verem. Para quem me acompanhou até aqui, muito obrigada. Deixa seu joinha, curta, comenta. Se você não comentar, não sei que você esteve aqui. Aqui, ó, uma dica importante. Quando você tiver um tecido que já tiver o barrado aqui de tecido ou crochê, para você não manchar, coloca uma fita crepe, ó. Depois que ele estiver tudo pronto, que eu vou fazer essa daqui primeiro, depois que tiver tudo pronto, é só você vir. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer com uma mão só. Não vou conseguir puxar aqui pra vocês verem. Calma aí. Gente, não dá trabalho assim não, tá? É que falta prática. Devagarzinho, ó. Tá vendo, ó? Depois aqui, só você vir puxando devagarzinho. Ó. E ele vai ficar bonitinho o seu crochê ou se for tecido, sem manchar. Tá certo? Essa daqui é uma dica muito boa, que ajuda bastante a você não manchar o seu trabalho. Bom, meninas, é isso. Muito obrigado a todos que me acompanhou e até o próximo, se Deus quiser.